Vou resolver aqui um problema do Halliday, capítulo 14, problema número 65. É um problema de fluidos, especificamente de dinâmica dos fluidos, que usa a equação de Bernoulli. O medidor de Venturi é usado para medir a vazão dos fluidos nos canos. O medidor é ligado entre dois pontos no cano. A seção reta Azão na entrada e na saída do medidor é igual à seção reta do cano. O fluido entra no medidor com velocidade Vzão e depois passa com velocidade Vzinho por uma garganta estreita de seção reta Azinho. O manômetro liga a parte mais larga do medidor à parte mais estreita. A variação da velocidade do fluido é acompanhada por uma variação ΔP da pressão do fluido, que produz uma diferença H na altura do líquido nos dois lados do manômetro. A diferença ΔP corresponde à pressão na garganta menos a pressão no cano. Letra A. Aplicando a equação de Bernoulli e a equação de continuidade aos pontos 1 e 2 da figura, mostre que... Aí ele pede para mostrar aqui uma expressão da velocidade do fluido em função de vários parâmetros aqui, das áreas, da diferença de pressão e da densidade. E letra B. Suponha que o fluido é água doce, que a seção reta é 64 cm² no cano e 32 cm² na garganta, e que a pressão é 55 kPa no cano e 41 kPa na garganta. Qual é a vazão de água em metros cúbicos por segundo? Esse problema aqui é bastante interessante, porque de fato esse instrumento aqui é usado, tem bastante aplicação prática para medir velocidade de água, óleo, ou seja lá o que for, em dutos. Não necessariamente nessa configuração aqui, com esse tipo de manômetro, mas algum tipo de manômetro tem que ser usado para fazer essa medição de pressão, e em função da diferença de pressão, é possível medir a velocidade do fluido através do cano. Há um tempão atrás eu tinha proposto em uma lista de problemas para os meus alunos uma versão disso aqui, na qual eu dizia que esse instrumento era construído com duas garrafas PET, aqui o gargalo das duas garrafas colado de frente, e uma mangueira aqui de silicone, ligando a parte estreita à parte larga, e aí com isso seria possível medir a velocidade do vento, ou talvez de algum escoamento um pouco mais rápido do que um vento simples, como o vento gerado por um secador de cabelo, ou um ventilador, ou seja lá o que for. E era só um problema com essa contextualização, mas tinha números e tal para os alunos calcularem. Aí um amigo meu gostou bastante da ideia e ele resolveu fabricar um instrumento desses, usando garrafa PET e mangueira de silicone, e eu vou deixar linkado o vídeo dele aí, que ficou bem legal. Grande amigo meu, professor Rafael Campos, fez a versão experimental aí do tubo de Venturi. Mas vamos ao problema de fato aqui. O que nós temos então? O fluido entra aqui com uma velocidade V, Vzão, né? E aí quando passa por esse estrangulamento, ele aumenta a velocidade para uma velocidade Vzinho e diminui a pressão aqui. Então, notem que a coluna aqui de líquido do manômetro levanta. Então aqui a pressão é menor do que aqui. Velocidade maior, pressão menor. Isso aqui é Bernoulli. Para resolver esse problema é só aplicar a equação de Bernoulli e a equação da continuidade nesses dois pontos 1 e 2. A equação de Bernoulli é uma equação de conservação de energia. Então a suposição básica que fazemos para usá-la para resolver esse problema é de que esse escoamento aqui não é viscoso, não tem perda de energia e tudo mais. Então, se isso for verdade, nós temos que a densidade de energia cinética mais a densidade de energia potencial mais a pressão, que é uma densidade de energia também, no caso de uma densidade de trabalho realizado pelo fluido sobre ele mesmo, é constante, né? De um lado, no lado 1 é igual no lado 2. Então nós temos 1 meio de ρ V1² mais ρ GY1 mais P1 igual 1 meio de ρ V2² mais ρ GY2 mais P2. Isso aqui e isso aqui são densidades de energia cinética. Isso aqui e isso aqui são densidades de energia potencial gravitacional. E aqui nós temos as pressões, que são densidades de trabalho. É uma densidade de energia também. Esse Y1 e Y2 são as alturas desse fluido em relação ao ponto de referência, que eu coloquei energia potencial zero. Pode ser o solo, pode ser qualquer lugar. Mas as alturas são iguais, esse tubo aqui não está variando de nível, então a altura nesse ponto e a altura nesse ponto são as mesmas.
Logo, isso aqui cancela com isso aqui. E a equação fica bem simples. 1 meio de ρ V1 ao quadrado mais P1 é igual a 1 meio de ρ V2 ao quadrado mais P2. P1 é maior do que a pressão P2. Então aquele ΔP que foi dado ali no enunciado é P1 menos P2. Eu vou passar esse P2 para cá e vou passar esse V1 para lá. Então isso aqui vai ficar 1 meio de ρ V2 ao quadrado menos 1 meio de ρ V1 ao quadrado. Ou seja, esse ΔP aqui é 1 meio de ρ V2 ao quadrado menos V1 ao quadrado. Posso escrever isso aqui também como 2 ΔP sobre ρ igual V2 é Vzinho e V1 é Vzão. Então essa equação aqui já está bem perto da resposta que ele quer. Só falta pouquinho, né? Aqui eu não tenho uma relação entre V, Vzinho e Vzão. E essa relação sai pela equação da continuidade. A equação da continuidade nos diz que a área Azão vezes a velocidade Vzão é igual à área Azinho vezes a velocidade Vzinho. Ou seja, a vazão volumétrica aqui no caso, ao longo desse escoamento todo, é constante. Então, se a área que diminui, a velocidade tem que aumentar para compensar e manter a vazão constante. Aí eu posso substituir aqui, como eu quero o Vzão, eu posso substituir o Vzinho em função de Azão por Azinho vezes Vzão e substituir nessa equação. Aí a minha equação fica assim, 2 ΔP sobre ρ é igual a sobre Azinho ao quadrado vezes Vzão ao quadrado menos Vzão ao quadrado. Posso colocar em evidência aqui o Vzão ao quadrado, que multiplica Azão por Azinho ao quadrado menos 1. Se eu isolar o Vzão, então o Vzão vai ser a raiz quadrada de tudo isso aqui, né? Então, 2 ΔP sobre ρ, que multiplica Azão por Azinho ao quadrado menos 1, tudo isso dentro da raiz quadrada. E é quase isso que ele pede, né? É quase a mesma coisa, só está um pouco diferente. Eu prefiro essa forma aqui, mas é fácil de verificar que se eu tirar o mínimo múltiplo comum aqui, vai ficar um Azinho ao quadrado no mínimo múltiplo comum, e aí esse Azinho ao quadrado pode aparecer aqui em cima. Então a gente pode escrever isso aqui como 2 Azinho ao quadrado ΔP sobre ρ Azão ao quadrado menos Azinho ao quadrado. Tudo isso dentro de uma raiz quadrada. Isso aqui seria a resposta da letra A. Mas eu não gosto muito dessa resposta não, porque apesar dele ter falado sobre o manômetro e sobre essa diferença de altura e tudo mais, no fim a resposta final ficou em função de um ΔP e não em função dessa altura. Eu gostaria então de fazer um pouquinho a mais e fazer a resposta em função desse manômetro aqui. E aí para isso eu tenho que supor o seguinte, este manômetro ele tem um fluido dentro, pode ser, sei lá, mercúrio ou algum fluido que não misture aqui com esse fluido que está passando pelo cano. Um fluido mais denso de preferência, né, que fica aqui embaixo. Esse fluido aqui vai ter uma densidade que eu vou chamar de ρ0. Não é a densidade do fluido que está passando pelo cano, é outro fluido. E aí, essa diferença de pressão, ΔP, desse manômetro, vai ser a diferença de pressão dessa coluna aqui. ρ0 vezes G vezes H. Eu vou usar essa expressão aqui, não essa. E aí esse 2 ΔP por ρ vai ficar 2 ρ0 GH sobre ρ. Então isso aqui vai ficar 2 GH ρ0 sobre ρ. Isso tudo aqui dividido por A sobre Azinho ao quadrado menos 1. Tudo isso dentro da raiz quadrada. Então essa aqui é a expressão levando em consideração a altura ali do manômetro. Na letra B, ele pede para supor que o fluido que está passando aqui é água doce, ele dá dois valores para as pressões e pergunta qual é a vazão. A vazão pode ser calculada como Azão, Vzão ou Azinho, Vzinho, tanto faz, mas eu tenho a expressão para o Vzão, né? Então é só substituir aqui o Azão vezes isso aqui. Azão vezes Vzão vai ser Azão vezes a raiz quadrada de 2 Azinho ao quadrado, ΔP, dividido por ρ, Azão ao quadrado, menos Azinho ao quadrado. Eu posso jogar esse Azão aqui para dentro, elevando ele ao quadrado. Então a minha vazão vai ser raiz quadrada de 2 Azinho ao quadrado
Azão ao quadrado, ΔP, dividido por Rho Azão ao quadrado menos Azinho ao quadrado. Posso dividir algumas coisas aqui, como por exemplo, posso dividir tudo por Azão aqui. Daí a minha vazão fica 2 Azinho ao quadrado vezes ΔP dividido por Rho 1 menos Azinho sobre Azão ao quadrado. Tudo isso dentro da raiz. E aí pegar os valores que foram dados, né? Se ele disse que o fluido é água doce, então Rho da água doce é 1000 kg por metro cúbico. O Azinho é 32 cm². O Azão é 64 cm². Azinho por Azão é 1/2. Azinho por Azão ao quadrado é 1/4. E o ΔP, que é o que a gente precisa ali, 55 kPa menos 41 kPa. Isso aqui é igual a 14 kPa. Lembrando que o A aqui tem que ser convertido, né, para 32 vezes 10 a menos 4 metro quadrado. Senão isso aqui vai ficar esquisito, né? A gente tem que colocar tudo no sistema internacional. Aí sim é só colocar na calculadora. 32 vezes 10 na menos 4 vezes raiz quadrada de 2 vezes 14 kPa, né, 1000 pascal, dividido por 1000, que é a densidade, vezes 1 menos 1/2 ao quadrado, então 1 menos 1/4. Isso aqui vai nos dar uma vazão volumétrica de 0,02 metros cúbicos por segundo. Ele está pedindo em metro cúbico por segundo? É, metro cúbico por segundo. Então essa é a resposta da letra B. Essa pergunta não está sendo feita no problema, mas é razoável de se fazer. Se ρ0 fosse 13.600 kg por metro cúbico, isso aqui é mercúrio. Esse ΔP, que é ρ0 GH, quanto que seria a altura dessa coluninha, essa Hzinho aqui? Isso seria o ΔP dividido por ρ0 G é 9,8. Então, de novo, só colocar na calculadora. ΔP é 14.000, né? 14 kPa, dividido por 13.600 vezes 9,8. Isso ia dar uma altura de 10,5 centímetros. 10,5 centímetros. Tem que ter bastante mercúrio nessa coluna ali. O vídeo vai ficando por aqui. Não deixem de conferir lá o canal do meu amigo, o professor Rafael. Se inscrevam no canal dele, compartilhem o vídeo dele, deem like. Por hoje é só e um abraço.